vez, duas, e não der certo, eu passo a explicar a vocês no final da aula, ok? Eu peço que vocês segurem essa dúvida para a gente manter o esclarecimento ao final dessa aula. Então, a partir de agora, já está sendo gravada a aula, ok? Então, aqueles que vão assistir pelo YouTube, tomem as devidas notas, lembrando que sempre que houver alguma informação importante, eu vou informar, eu vou salientar, eu vou enfatizar, e algumas coisas que eu achar justo que vocês não valorizem tanto, eu vou falar, gente, não dê muita atenção a isso, olha, a gente não se preocupe muito com isso e tal. Então, basicamente, anotem por tópicos aquilo que eu falar, olha, isso é importante, isso aqui é importante, isso vai trazer uma dinâmica melhor, tá? Alguns alunos me pediram para fazer, né, alguns tópicos de como seguir a minha aula. Eu não costumo fazer tópicos para os alunos. Normalmente, os alunos que prestam atenção na minha aula anotam tudo que eu faço em tópicos. Acho até mais justo, porque senão eu ia ter que tomar um pouco do meu tempo, que não seria da faculdade, para poder preparar isso, né? Então, assim, eu peço a atenção de vocês para anotar aquilo que vocês acharem importante, colocarem como tópico para a gente desenvolver esse trabalho de uma forma muito mais célere. Tá ok, gente? Então, alguém está de mão levantada aí, eu acho que é o Lucas. Lucas Amorim, fala aí. Isso, professor, foi sem querer, desculpa. Tranquilo, sem problema. Quando eu vejo a mão levantada, eu peço para a pessoa se manifestar, até porque às vezes tem alguma dúvida para tirar ali na hora. Então, Acho que ele foi só lembrar mesmo de gravar, no caso, o vídeo. Isso. perfeito, show de bola. Show de bola. Tá gravando, tá gravando. Vamos para o que interessa, então, a aula de hoje. Dando prosseguimento à aula, eu vou ter que voltar um pouquinho lá em citologia, mais à frente, ainda hoje, mas eu queria que vocês levassem em consideração o sistema nervoso. O sistema nervoso ele não é apenas comandado ou trabalhado como um sistema geral, vamos dizer assim, de uma forma única. O sistema nervoso ele vai ter a separação por sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e vai ter também a sua divisão com o sistema nervoso autônomo. E cada sistema desse vai ter uma forma de trabalhar, um valor maior, uma importância maior, e, obviamente, as suas proteções elas vão ser diferenciadas. Ok? Então, vamos pensar no seguinte. O que vem a ser o sistema nervoso central, gente? O sistema nervoso central, já pensando na embriologia, que a gente discutiu lá, o telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo, o romboencéfalo, que veio no futuro a se transformar em ponte, bulbo, cerebelo, e a medula, todas essas estruturas da embriologia que se formaram ali naquela condição, elas são o sistema nervoso central. E elas vão estar localizadas, obviamente, na parte mais central, no eixo mais central do nosso corpo, que é justamente sendo atravessado pelo o eixo longitudinal, né? O eixo que bate de cima a baixo, crânio caudal, céfalo caudal e por aí vai. São sinônimos desse eixo que nós estamos discutindo. Então, o sistema nervoso central, ele basicamente vai estar localizado bem na direção do eixo longitudinal, bem no centro, bem na linha mediana do nosso corpo humano. Entre eles, né, o encéfalo, basicamente todas as estruturas que estão na cabeça, que é o encéfalo, e a medula espinhal, que não está localizada na cabeça, e sim nas vértebras, na coluna vertebral. Tá? Isso é importante. Tem aqui uma imagem de um crânio, basicamente, para vocês saberem que o crânio, óbvio, que quando estudarmos na anatomia, quem está pegando ainda comigo a anatomia, vão conseguir observar que o crânio ele vai ter uma região oca dentro dela, né? Um crânio vazio, óbvio, né? E essa região oca, bem maciça, bem rígida, ela vai ser responsável pela primeira linha de proteção, linha de defesa contra impactos, né, que o nosso crânio possa vir, ou, obviamente, o nosso sistema nervoso, o nosso encéfalo, possa vir a sofrer, ok? Então, o nosso encéfalo, de forma geral, ele vai ser protegido inicialmente
por essa capa, por esse capacete anatômico, né, natural, que é o crânio. Então, o encéfalo, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, ele está basicamente preenchendo toda a parte vazia do crânio. Não somente o encéfalo, como a parte do diencéfalo, como o cerebelo, como o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, basicamente, o final do bulbo é justamente na mesma linha de um buraco bem grande que tem no osso, chamado de osso occipital, que é o osso aqui da base do crânio, base posterior do crânio. Então, esse osso vai ter um buraco bem grande que nós vamos chamar de forame, forame magno, magno de grande, né? Magno, bem grande. Então, esse forame magno vai dar passagem, vai iniciar a passagem da medula espinhal, descendo através da coluna vertebral até mais ou menos a localização de L2, por aí. L2, L1, L2, tá? Obviamente que a coluna vertebral ela também vai ser uma estrutura óssea que vai propiciar uma proteção para o sistema nervoso central, a medula, propriamente dita, tá? Então, nós temos aí o crânio fazendo a proteção do encéfalo e nós temos a coluna vertebral fazendo a proteção da medula vertebral, da medula espinhal, perdão. E, diferente do crânio, né, a gente vai observar uma concentração maior de movimento gerado pela coluna. Afinal de contas, a gente consegue se mover, dobrar o tronco, inclinar, rodar o tronco, graças a essa flexibilidade que a coluna vertebral vai apresentar. Mas, ali dentro, naquele canal vertebral, naquele canal onde passa a medula espinhal, a gente vai ter a medula sendo protegida inicialmente pelos ossos das vértebras e, posteriormente, por outras estruturas que nós vamos discutir aqui em sala de aula, remota. Certo? Murilo representou bem, né? Deu uma analogia boa, né? O crânio é como se fosse o casco de uma tartaruga. A diferença do crânio para o casco da tartaruga é que o casco da tartaruga vai proteger a tartaruga como um todo. O crânio só protege uma parte do nosso corpo, um órgão ou um grupo de órgãos do nosso corpo. Assim como a caixa torácica, né? Através das suas costelas, vai formar ali uma proteçãozinha também para o coração, para o pulmão. E isso é vantajoso, ok? Mas nós não vamos falar sobre caixa torácica hoje. Vamos falar apenas sobre o encéfalo, no caso aí o crânio, e a medula, né? E, obviamente, a coluna vertebral. Então, quando isso é importante, olha só, tópico, isso é importante. A primeira linha de defesa, de proteção do nosso sistema nervoso central, sem dúvida nenhuma, vai ser a estrutura óssea, o esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, formado pelos ossos do crânio, os ossos das vértebras, vão ser, basicamente, a proteção principal dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Claro que a caixa torácica também faz parte do esqueleto axial, protegendo outros tipos de órgãos. Ok? Então, para vocês ficarem bem atentos ao que eu acabei de falar. Quando a gente fala de primeira proteção, né, do sistema nervoso central, a gente tem que lembrar do crânio e da coluna vertebral. Ok? Eles são componentes do esqueleto axial. A-X-I-A-L, axial. Beleza? Tudo bem? Vitória pediu para eu repetir. Eu repeti. Foi? Não escutei direito. Eu repeti. Falei aqui já 2 vezes. Quer que eu faça de novo? Quer? Por favor. Então vamos lá. Proteção. O osso vai ser a proteção do sistema nervoso central. O crânio com o encéfalo e as vértebras com a medula. Tá legal? E, obviamente, esse esqueleto é o chamado esqueleto axial. Tá bom, obrigada. Show de bola. Essa é a primeira linha de proteção. Pronto.
Obviamente que nós temos outras linhas de proteção, mas essa é a que dá, é que fornece o primeiro momento, primeira linha de proteção contra algum tipo de impacto ou contra algum tipo de inserção de algum objeto na direção dessa estrutura. Então, aí nós vamos falar também do sistema nervoso periférico, tá? Eu falei rapidamente do sistema nervoso central, eu vou voltar nele, né? Só quero separar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, isso é importante. Já o sistema nervoso periférico, ele já é uma estrutura do sistema nervoso que está fora das áreas protetivas do esqueleto axial. Como, por exemplo, os nervos cranianos ou craniais, aqueles que saem do tronco encefálico, aqueles que saem do cérebro, do encéfalo, de forma geral, e vão inervar algumas estruturas da face, né? Algumas estruturas dos sentidos, os olhos, os ouvidos, a mímica facial, a deglutição, a mastigação, a percepção de paladar, a percepção de olfato. Todos esses nervos, eles vão estar saindo, né? Vão estar emergindo do sistema nervoso central para fora do crânio. Então, mesmo ainda estando na cabeça, a gente pode chamar eles de nervo ou nervos cranianos, craniais, ou até mesmo pares cranianos. Tá legal, galera? Isso com relação aos nervos da cabeça, né? Os nervos que saem na cabeça. Mas nós temos os nervos também que saem da coluna vertebral, né? Os nervos que saem da medula espinhal. Esses nervos que saem da medula espinhal, aqui representado com uma fatia de um corte transversal, por isso aqueles nomes bonitos que eu falei na aula de ontem, é importante a gente levar em consideração. Esse corte aqui, basicamente, é aquele corte que divide o superior do inferior. Então, a gente consegue olhar, a gente tem uma vista aqui superior, tá? Então, observem que quando sai da medula, essa parte mais arredondada aqui, fazendo essas projeções laterais, e elas vão se juntar, tanto a de trás quanto a da frente se juntam, elas vão formar o que nós chamamos de nervos espinhais. Então, os nervos espinhais, eles vão dar origem a outros nervos, né? Vários outros nervos. Vão dar origem a plexos nervosos, vão dar origem a várias inervações do nosso corpo. Tá ok? Então, aí nós temos tanto os nervos espinhais, que eu acabei de falar, e anteriormente falei dos nervos cranianos. Mas a gente não tem apenas os nervos propriamente dito, como parte do sistema nervoso periférico. Existem outras estruturas, como, por exemplo, olha só aqui, chamado de gânglios. Os gânglios, eles são formações da parte externa do sistema nervoso central, ou seja, pertencem ao sistema nervoso periférico. E o que vem a ser esses gânglios? Tá? E aí é que eu peço a vocês atenção, tá bom, gente? O que vem a ser esses gânglios? Vamos chamar pelo nome correto, gânglios, tá? Então, toda vez que você tiver um carocinho e você dizer que aquilo ali é um gânglio, você está cometendo um erro, tá? Um erro técnico. Na verdade, não existe gânglio, caroços, senão os gânglios nervosos, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de gânglio, a gente fala de uma estrutura que vai pertencer ao sistema nervoso periférico e vai formar algum tipo de nervo, tá? Fora do sistema nervoso central, já no sistema nervoso periférico, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, óbvio. Não vou me prolongar nessa pergunta. Quem quiser responder imediatamente, fica à vontade para responder. Senão, eu vou dar continuidade, tá? Mas antes, alguém fez alguma pergunta. O sistema nervoso periférico são os nervos da condução para o sistema nervoso central. Carlos, essa sua pergunta, eu vou dizer que sim e não. Por quê? Com certeza, você tem a condução do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Informações, né, que saem, né, que chegam ao sistema nervoso periférico e sobem até o sistema nervoso central. Mas a informação ela pode descer também.
pode sair do sistema nervoso central e ir em direção aos nervos periféricos. É isso que permite a nossa locomoção. Lembra da primeira aula que nós tivemos? Que nós falamos sobre as funções do sistema nervoso? E uma delas era a função motora? Basicamente, o que nós temos aí são informações que podem subir, como sensações, sensibilidade, percepções, e outras que podem descer, como ações motoras. Carlos, todo o material que eu tenho com vocês não está diretamente no AVA. Eu deixei ali um link, tá? Que é o link do meu material, do material didático para vocês, e esse material vai estar lá naquele link. Então, quando você abrir o link, você vai entrar no OneDrive, que é a minha pasta, e lá vai precisar de uma senha. Você digita aluno 2021, entra nessa pasta, e ali você vai ter, além das aulas que eu estou mostrando para vocês, vai ter também outro tipo de material, alguns outros materiais que vão facilitar ou vão melhorar o entendimento de vocês em relação à neuroanatomia, neurofisiologia, neurociência de forma geral, tá? Então, Carlos, tá tudo naquela pasta. Coloquei tudo num ponto só para organizar aí para vocês. Tá? Inclusive, deixe-me copiar e colar, porque a galera vai entrando, e quem entrar depois da mensagem que eu coloquei não vai conseguir visualizar isso. Então, deixa eu copiar aqui e colar novamente. Então, estou aqui colando para vocês, tá? Então, o que eu mandei para vocês agora? Mandei para vocês o link lá do EAD, mandei também o chat do WhatsApp, para quem não está no WhatsApp, já entra. Todas as informações vão estar lá, vai facilitar bastante. Tem também o link do YouTube, os vídeos gravados vão estar todos colocados lá no YouTube, não para todo o público, mas sim para os alunos dessa disciplina. E nós temos a pasta OneDrive, onde também coloquei, por último, a senha, né? O aluno 2021. Com isso, você está no AVA, você está no grupo do WhatsApp, você está no Meet, em todas as informações que vocês precisam, tá? E esse material vai estar lá na pasta. Então, seguindo aqui com a aula. Eu preciso fazer vocês entenderem o que de fato é o gânglio, tá? Mas para eu fazer vocês entenderem o que é gânglio, primeiro eu preciso que vocês entendam o que é núcleo, tá? E córtex. Tudo bem? Então eu vou tentar explorar aqui um pouco com vocês algumas imagens. Deixa eu ver se tem algumas imagens para cá. Acho que essa aqui pode ajudar um pouco, tá legal? Então, voltando aqui na primeira imagem da aula de hoje, toda essa parte que vocês estão vendo aqui, que nós consideramos como telencéfalo, observe só essas rugas aqui, parecem vermes, né? Parece um monte de verme aqui, tudo dobradinho, tudo mais e tal. Isso aqui, essa condição anatômica nós chamamos de sulcos e giros, ok? E tudo isso aqui, externamente ao sistema nervoso central, a parte mais superficial desse diencéfalo e também aqui do cerebelo, a parte mais superficial, a capa dessa estrutura, nós vamos chamar de córtex, tá legal? É a casca, córtex, é a camada externa, tá? Mas vocês vão poder ouvir córtex em outros órgãos, tá? Existem vários órgãos do nosso corpo que vão ter essa mesma consideração. Córtex é externo, tá? E aquilo que está mais intrínseco, na maioria das vezes, vocês vão chamar de medular. Mas vamos pensar no córtex, aqui, a princípio. Então, o córtex ele é formado por um tecido específico, tá? O mesmo tecido que vai formar as regiões mais centrais desse encéfalo, lá no diencéfalo. Tem outros núcleos espalhados pelo telencéfalo, mais intrínseco, mais adentro, tá? E nós vamos chamar essas partes centrais de núcleos. E no sistema nervoso periférico, nós vamos chamar de gânglios. Todos os três têm a mesma composição tecidual. Tá legal, galera? Eu quero que vocês entendam isso. Todos os três vão ter a mesma composição. Ainda posso botar um quarto, tá?
que é aqui, ó, essa estruturazinha de dentro, formando uma borboleta na medula espinhal. Tanto essa parte aqui de dentro da medula, o córtex, a parte de fora do cérebro, e algumas estruturas internas do encéfalo, nós podemos ter as mesmas configurações. Núcleos no cérebro, córtex também no cérebro, gânglio fora do cérebro, fora do sistema nervoso central, e substância cinzenta no H medular. Todas essas áreas vão ter a mesma composição citológica, tá legal? Vai ter a mesma composição de células, o mesmo tipo celular. Aí a pergunta do século que a Rani fez. Qual é o nome desse tecido específico? Esse tecido ele é formado por células nervosas, chamadas de neurônios. Tá? O tecido, por si só, ele é formado por vários aspectos, células, matrizes orgânicas, tecido conjuntivo de forma geral, mas nessas áreas nós vamos ter uma prevalência, uma ênfase muito grande das células nervosas, dos neurônios. Tá ok, galera? Então, só vamos encontrar neurônios aonde eu acabei de falar, seja na substância cinzenta, aqui nesse H medular, nessa borboletinha interna, seja na parte externa, na parte periférica do sistema nervoso, no gânglio, seja no córtex, na capa do cérebro, como também na região mais intrínseca, onde nós temos os núcleos. Todas essas áreas vão ser formadas por neurônios, vão ser ricamente formadas por neurônios. Ok, Rani? Ok, professor, obrigada. Perfeito. Eu quero que vocês tomem nota do que eu acabei de falar. Porque quando eu falar de neurônio, eu quero que vocês entendam que partes do neurônio podem fugir, podem sair dessa região. Mas elas vão sair apenas por filetes, vias bem finas, prolongamentos. A célula em si vai permanecer ali dentro dessa região. O restante da célula, um filetezinho bem fininho, é que sai propagando-se pelo corpo inteiro, dependendo do que se trata aquele neurônio. Ok? Então, isso é importante vocês anotarem. E nós temos o final, que são as terminações nervosas, que também pertencem ao sistema nervoso periférico. Essas terminações nervosas, elas podem ser chamadas de receptores, ok? Terminais, ou placas motoras, transmissores neurais, transmissores motores, tá? Então vamos pensar com dois nomes, com duas nomenclaturas apenas. Receptores, ok? Então nós vamos chamar aí esses transmissores de receptores sensoriais e placas motoras. Então, pelo nome a gente já pode identificar. Um vai perceber, né, vai sentir, e o outro vai gerar algum tipo de força motriz. As placas normalmente vão estar ligadas a células musculares, para gerar contração muscular, força motriz. Ok? Isso é importante. Mais à frente a gente vai discutir um pouquinho a respeito do que se trata, né, quando a gente fala de substância cinzenta, substância branca, o que é o corpo do neurônio, o que é o prolongamento do neurônio. Mais à frente a gente vai discutir sobre isso, tá? Primeiro eu vou querer discutir com vocês alguns critérios de divisão do sistema nervoso e, obviamente, eu não poderia discutir esses critérios sem falar também das funções desse sistema, como foi bem questionado pelo Carlos anteriormente. Eu acho que foi o Carlos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi sim, foi o Carlos Cavalcante que fez a pergunta. O sistema nervoso periférico são nervos de condução para o sistema nervoso central. Aqui, Carlos, você vai ter uma visualização melhor do que eu quero explicar para vocês, tá? Então, deixa eu fazer aqui alguns rabiscos para vocês poderem me acompanhar. Eu espero que vocês me acompanhem, tá?
Lembrando, qualquer dúvida me interrompam, tá, gente? Então, vamos ver, eu vou fazer aqui uma linhazinha, né? Vamos lá, vou tirar uma linhazinha daqui da região cervical. Tá, peguei essa linhazinha e trouxe para cá. Essa linhazinha tem algumas terminaçõezinhas aqui. Pá, vou fazer aqui o desenho, sei lá, de um alfinete. Pode ser, gente? Isso aqui parece um alfinete para vocês? Uma taxinha, talvez? E aqui, tá, até vamos fazer até uma outra saindo, mas aí não, calma aí, gente. Vamos fazer um negócio melhorzinho. Fazer um negócio melhorzinho, porque desse jeito aqui não vai rolar. Pronto. Vou botar a taxa aí, não. Senão vocês vão se confundir lá na frente com o que eu vou falar agora. Então, aqui está saindo da frente. Então, eu vou desenhar um músculo. Um músculo bem bonito. Vou ver se eu consigo desenhar com o mouse. Um músculo bem bonito. Olha só, gente, que músculo lindo que eu estou fazendo aqui. Então, esse músculo aqui está sendo preso, está sendo fixado em duas estruturas ósseas. Então, essas placas motoras vêm até aqui, inervam essa musculatura para fazer alguma função aqui. E tem um nervo que sai de trás, né? Obviamente. E aí sim, aqui eu vou botar uma taxinha. E essa taxinha aqui, ela vai significar alguma coisa para a gente. O que cada coisa vai significar? A taxinha basicamente vai funcionar como um alfinete, e esse alfinete, se tocado na nossa pele, vai gerar algum estímulo de dor ou coisa do tipo, tá? Alguma sensibilidade na região. Então, podemos dizer que existe uma informação que segue o trajeto até a medula espinhal e sobe até o sistema nervoso central, assim como também existe um estímulo que começa aqui no sistema nervoso central e desce até o sistema nervoso periférico, alcançando o quê? A contração muscular. Foram comigo, galera? Por enquanto, está todo mundo junto comigo? Sim. Perfeito. Não, Cara, repetir, por favor. melhor do que a aula de ontem. Meu Deus do céu, galera, tá todo mundo entendendo. Professor, Oi? pode repetir, por favor? Ai, minha boca grande. Yasmin, vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu disse que as recepções, tudo que você percebe, um alfinete espetou você na sua mão. A informação, ela parte da sua mão e ela tem que chegar até o seu sistema nervoso central para você reconhecer que tipo de estímulo foi aquele. Tudo bem, Yasmin? Entendeu? Sim, entendi. É como se fosse uma via de mão dupla, eu entendo dessa forma. A informação chega. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Só que essa via de mão dupla, ela é separada por canteiros, tá? Vou explicar lá na frente o que são esses canteiros. Então, a informação, ela sobe e somente sobe, tá? Por essa via, ela só sobe. Ela não desce, não faz nada. Ô, Vitória, não faz isso comigo não, Vitória. Eu deixo isso no final. Eu repito 10 vezes no final da aula. Faz isso comigo não. Aí o que acontece aqui? Quando a gente pensa em alguma coisa, de repente eu quero levantar minha mão. Pô, eu levantei minha mão. Eu precisei pensar em levantar a mão. Ao gesticular minha mão aqui, eu estou o tempo todo pensando em como vai ser isso. De uma forma automática, de uma forma voluntária, isso vai acontecer, não tem jeito. Mas a informação ela tem que partir de um ponto, o sistema nervoso central, que é o nosso processador. Lembrando, é da onde saem todas as informações. A informação ela sai do sistema nervoso central, lá do cérebro, desce até a região da musculatura que a gente está querendo. Então, olha só, o sentido é esse aqui, ó, de dentro para fora, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Porque vai comandar a contração muscular, que faz os movimentos da nossa mão. Beleza? Exatamente, Ana, é o que dá os comandos. Então, você tem aqui, pensou em fazer algum movimento. Então, o sistema nervoso ele gera estímulos, e esses estímulos eles vão gerar uma contração muscular. Um comando, um estímulo, né? Um input, vamos dizer assim, de forma geral, né? Uma entrada de informação. Essa entrada, ela parte do sistema nervoso central e vai até a musculatura. Se você... Oi, pode falar.
Eu entendi a pergunta da colega quando ela falou a questão da via de mão dupla. O primeiro traço que o senhor fez aí, ele saiu do cérebro, foi do alfinete, e do alfinete voltou para o cérebro, do cérebro foi para a musculatura. É o que você viu, mas porque não foi o que eu falei. Não, o estímulo veio da taxinha assim que furou, foi para o sistema nervoso central, onde gerou um estímulo para gerar uma contração para a pessoa tirar a mão, correto? Tá, eu nem cheguei nesse ponto não, Dani, mas isso acontece. Se o estímulo for doloroso, né, for nocivo, há uma reação de retirada, sim. Na verdade, eu não queria nem que vocês juntassem essa informação agora. Isso vai acontecer de forma processual. A princípio, eu quero só determinar o sentido do estímulo, né? A direção que ela vai tomar. Ela vai da onde para onde. Por enquanto é só isso. Mas o que você falou está correto, tá, Dani? Se você for espetado, obviamente, vai ser um estímulo nocivo, ele vai levar essa informação até o cérebro, e do cérebro você vai ter lá uma informação de resposta muscular para corrigir ou para retirar o segmento daquela situação nociva. É isso aí, beleza. Mas é uma informação que que a gente vai deixar para falar mais na frente. Por exemplo, quando eu começar a falar de sistema nervoso autônomo, né? Ou quando eu começar a falar sobre arco reflexo e reações de retirada. Agora, eu queria só que vocês entendessem que a informação da taxinha, ela vai começar aonde você tem o quê? A recepção, que é na pele. Então, essa informação ela vai sair da pele, vai passar pelo braço, chegar até a cervical e subir até ao encéfalo, e lá você vai ter uma identificação do que foi aquele estímulo, no caso, o alfinete. E aí depois eu gerei uma outra informação, gerei uma outra situação, aonde a informação ela sai do sistema nervoso central e percorre o mesmo sentido que o mesmo segmento até alcançar uma musculatura, por exemplo. E aí você tem uma contração. Então nós temos aqui um estímulo começando aqui para subir, sentido encefálico, ok? E aqui nós temos uma informação que desce para gerar uma contração muscular. Tudo bem, Dani? Agora entendi. Tudo sim, professor. Perfeito. E aí Thales, aproveitando o seu conhecimento de eletricidade, vamos pensar numa fonte de energia, mas não energia alternada, porque senão isso vai confundir mais ainda você. Vamos pensar em energia contínua, tá? Onde você tem aqui uma bateria, por exemplo, que vai ter uma carga contínua, né? Energia contínua, certo? Sim. Então, o fio que sai daqui, ele vai tomar uma direção só, não é isso? Hein, Thales? Oi, professor. Então, basicamente, se você tem uma bateria e você tem aqui uma lâmpada, não sei, alguma coisa que gere uma resistência específica, você tem a corrente que migra de um ponto, passa pela lâmpada, por exemplo, e segue até o seu polo negativo. Tudo bem? Tranquilo? Correto. Então, obviamente, eu posso garantir a você, e você também pode garantir para mim, que o contrário não vai acontecer. Ou eu estou enganado? Deixa no vácuo não, Thales. Estou pensando aqui junto com o senhor. Vamos lá. O polo positivo, ele sai gerando uma corrente até alcançar o polo negativo. Só que, numa corrente contínua, você não tem o contrário acontecendo. Então, não há corrente do polo negativo para o polo positivo.
Tanto é que você não pode inverter na bateria no carro, por exemplo, você não pode inverter os polos da bateria, senão você queima todo o circuito do carro. Então, a informação que vai por um fio não pode voltar. Se voltar, você tem curto-circuito. Então, se a informação ela é uma recepção de informação, como, por exemplo, aqui na taxinha, que ela sobe até o sistema nervoso central, esse mesmo neurônio, essa mesma via, não pode devolver o estímulo na mesma direção. É como se fosse um carro na contramão. A Ana concorda aí com a gente. Beleza. Então, É por isso que você falou dos canteiros, né? Por isso que eu falei dos canteiros. Porque, na verdade, tem asfalto de um lado e aquela via que vai te levar até um local. Mas aquele canteiro ali separa fisicamente, né, a outra via. Então, não estou dizendo que é uma mesma via que foi dividida. São duas vias totalmente separadas. Uma leva para a cidade, a outra leva para o campo. Por exemplo. Então, aquele canteiro ali vai representar algum tecido conjuntivo que vai dividir aquela parte daquela estrutura, né, do sistema nervoso, de uma forma geral. Então, a informação que vai por uma via só vai. Mas me explica uma coisa. Essas duas vias, elas são compostas pelo mesmo tipo de massa. É neurônio. Mas por que não pode voltar por ela, sendo que é o mesmo tipo de tecido, no caso, as duas? Porque se a gente levar em consideração, por isso que eu dei o exemplo da bateria, a bateria ela forma uma corrente elétrica, né? Então, elétrons migram de um ponto, de um polo da bateria, como a Ana falou, e vai para o outro polo. Então, é um fluxo, né, que vai gerando essa carga até que não exista mais nenhum tipo de carga nessa bateria, e aí cessa a informação. No sistema nervoso, a gente também vai lidar com uma condição de eletroquímica, né? Uma condição eletroquímica. Íons vão fazer projeções de estímulos que vão gerar voltagens, cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas não vão voltar. Elas vão num sentido só. E quando elas chegam nesse sentido, elas cessam. Não tem como voltar. A carga ela não vai e volta, não vai e volta. Isso vai acontecer numa tomada de uma casa, porque é considerado uma corrente alternada e tudo mais. Isso aí é uma explicação... Por conta da oscilação, né, professor? O que, Murilo? Por conta da oscilação entre fase e nêutron, né? Exatamente, mas nem vamos entrar nesse... Então, o ser humano é como se fosse um carro, uma corrente contínua. Vamos dizer que o ser humano vai funcionar com eletricidade contínua. Vamos lá. Beleza, show de bola. Só que algumas partes vão mandar uma informação por uma via. E a informação vão pegar outra via de retorno, tá? Basicamente assim. Entendi. Aquilo que vai ser sensitivo jamais vai ser motor. Ou seja, a informação, o estímulo que você percebe, né, a via que carrega esse estímulo de percepção não vai carregar estímulo de contração muscular. Tá? A princípio, não. Tá legal? A princípio, não. De forma geral, não. O que vai acontecer é que quando você perceber esse estímulo lá no encéfalo, outros neurônios vão se comunicar e vão dizer, olha, aconteceu isso, tal, ó, vamos lá, vamos fazer aquele fio ali que leva a informação do músculo trabalhar, ou então, ó, manda para aquele fio ali que vai levar a informação lá para as memórias. Como se fosse um reflexo? Esquece reflexo por enquanto. Tá. Esquece. Por enquanto, vamos pensar somente em informação chegando e a informação que sai. Tá ok? Beleza. Esse reflexo agora vai confundir vocês. Mas sim, né, você não está errado. O reflexo vai estar dentro desse comportamento também. E eu vou explicar para vocês como que funciona. Mas primeiro, para vocês terem ali a base, é importante o que vocês estão vendo. Né? A informação que vem. A via que vai da percepção, né? Lá, das vias sensoriais. Eu estou dando um exemplo do tato, mas eu poderia dar exemplo da visão, da audição, do paladar, do olfato, que seja. Vamos para o tato, que é uma coisa mais fácil. Eu consigo tocar as coisas e sentir
a textura, o formato dos objetos. Então, tudo isso é percepção que sai da minha mão em direção ao sistema nervoso central. E lá eu posso imaginar, poxa, o que eu toquei agora é um objeto, né? Esqueci como é, um cuboide, né? Retangular? É um cuboide retangular, e ele, numa superfície, ele é um pouco mais liso, mas na outra ele tem algumas outras proeminências, mais emborrachadas e tudo mais. Eu percebo as diferenças, né, e vai até o meu sistema nervoso central. E de lá, ele vai determinar o que vai acontecer. Se eu vou utilizar, de repente, a minha via motora para apertar um botão, de repente ligar o ar-condicionado aqui de casa, porque eu já sei onde é o botão, eu percebi, o botão é esse, então vamos ligar o ar-condicionado. Aí eu vou e faço a função ali de ligar. Quer dizer, não houve reflexo, houve apenas eu perceber aonde estava, e aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Bem, aqui eu ligo e desliga, beleza. Vou ligar. E aí eu penso em ligo a um processamento que acontece lá no sistema nervoso central, lá no encéfalo. Mas é importante que a via que leva a informação é uma totalmente diferente da via que descarrega na contração muscular ou em algum órgão de secreção, efetor, para que haja uma ação. Como o senhor explicou na sua primeira aula disso, né? Como, digamos que é um conduíte com vários fios, então fazem a função separada. Exatamente. Então, pensa. É um conduíte com vários fios. Então, nesses fios, você pode ter ali uma fiação para ligar uma lâmpada. Digamos que tem 100 lâmpadas aqui em cima. E eu não quero ligar todas as 100, mas tem interruptor para cada uma delas. Então, cada fio vai carregar a informação de acender a lâmpada, né? Às vezes vai ter algum sensor em alguma dessa lâmpada que vai mandar uma informação de volta para que torne aquilo ali tipo uma discoteca e por aí vai, né? Uma boate, ou seja, né? Então, existem informações que vão... Tipo um sensor de presença, né? Você entra no local e acende a lâmpada. Percebeu? Beleza. Pronto, Bem, entendi a matéria. Chegou. Legal. Agora vamos mandar informação para fazer alguma coisa. Por exemplo, né? Então, existe um fio só para isso, para o sensor, e existe um fio só para o interruptor de ação, de acender uma luz. Beleza? Foram? Todo mundo comigo? Sim. Tipo um choque, isso aí. Então, se você botar a mão na tomada e levar um choque, é bem possível que você fique agarrado, porque o músculo vai responder à eletricidade. E se a eletricidade que corre ali, se prepara para... Bisu é tomar de cerca elétrica, 10 mil volts. A cerca elétrica não tem ninguém que fique, não. Eu já tomei muito. A pancada é forte, cara. Não dá para segurar, não. Fica ligado. É brabo. Esse negócio de você pular cerca elétrica não tá legal, não, hein, Murilo? Não, eu trabalho com isso. Trabalha com isso, né, Murilo? Também, é uma das minhas coisas que eu faço. Pular a cerca não é fácil, não é mole, não, rapaz. É que cerca, não tem cerca nenhuma pra pular. Você acabou de falar que mexe na cerca, pô? Tá. Pensei que tava relacionando outra coisa. Não, beleza. Não, que isso? Vocês é que tem a cabeça... Que o homem é sempre... Tá se assim, entregando, né, hein, Murilo? Tá se que o entregando. homem sempre tem uma Não, cerca pra pular. É uma coisa incrível. A evasiva foi bonita. bonita. Hein, Murilo? A evasiva foi boa. Hugo. Pô, vamos dar esse crédito para ele. Ele teve uma boa evasiva. Que cerca? Não tem cerca nenhuma, não. Olha essa que maravilha. Para a mulherada, eu entendi que ele está ali numa boa, tá aí para negociação, beleza? Aí, Marcelo, ele fez um ru aí, ó. Fica ligado aí, Murilo. Eu tô achando engraçada essa ironia de vocês com a cerca, mas tá bom. O homem sempre corre dos assuntos, aparece a cerca pra pular. É uma coisa incrível. Ai, professor, você lembra daquela figurinha que eu te mandei? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a aula, né? Vamos deixar quieto. Vamos lá. Gente, então, voltando aqui ao entendimento do que vai, né, de uma percepção de um alfinete até o cérebro, vamos dizer que isso aqui é uma informação que é percebida, tudo bem? É sentida, tudo bem? Eu falar que aqui nós temos uma informação sensorial.
Sim. Sim. Então, é possível eu dizer que a via que leva a informação lá para os órgãos, né, de contração muscular, de secreção de glândula, nós podemos dizer que aqui existe uma ação motora? Sim. Perfeito. Sim. Agora, vamos dar nomes, né, aos bois. Essa via sensorial nós podemos chamar de via de entrada. Tudo bem, galera? E a via motora nós podemos chamar de via de saída. Beleza? Informação que chega ao sistema nervoso central, ela entra pelos receptores. E a informação que sai do sistema nervoso central, ela vai para os motores. Beleza? Sim. Sim. A função sensorial interfere, sim, na função motora. Vocês estão fazendo perguntas complicadas, que eu não vou responder, não. Não porque eu não saiba, mas porque vocês vão se enrolar se eu responder agora. Eu vou ficar na minha aqui, tá? No finalzinho eu até respondo a você, cara. Mas agora, se eu responder, eu vou dar nó na cabeça de vocês. Um passo de cada vez. Subindo 10 sessões de escada, a gente tem que começar com a primeira sessão. Vamos lá. Então, já que vocês me disseram que aqui nós temos uma entrada e nessa outra nós temos uma saída, vamos dar os nomes que nós utilizamos no sistema nervoso central, na neurologia, na neurofisiologia, na neuroanatomia, na neurociência, de forma geral. Tudo que vai entrar ou ser percebido, nós vamos chamar de via. Isso vocês precisam anotar, hein, galera? Tudo que entra pela via sensorial ou como sensor vai ser chamado de via aferente. Peraí. Repete aí. Peraí, ó, Repete, sabia. por favor, professor. Fala aí, professor, por favor. Vou falar de novo. Repete, por favor. Escreve, Vamos lá. escreve, é melhor. Escrever no chat mais fácil. Então, entrou, né, sensorial, tá ok? Nós chamamos de via aferente. Tá legal? Saída. Saída eferente. Via eferente. Ação motora. Não esqueçam isso. A informação ela é percebida pela via aferente e ela é, né, e a ação ela é gerada, uma contração ela é gerada através de uma via eferente, uma informação que sai lá do sistema nervoso central para um órgão efetor, por exemplo. Ok? Então nós temos neurônios que podem ser sensitivos, que vão coletar a informação por uma via aferente e até podem transmitir essa mesma informação pela sua via eferente. E existem aqueles que podem transmitir imediatamente a informação por vias diretas motoras eferentes. Ok? Beleza? Resumindo, entrada igual a via aferente, sensorial. Saída igual a via eferente, motora. Beleza? Então, sistema nervoso central está aqui. Tudo que sai daqui do sistema nervoso central para fora é Eferente. beleza, show de bola, eferente. E tudo que vem de fora para dentro do sistema nervoso central, Aferente. aferente. Esse aferente, galera, é de aferir, tá, gente? Vocês já devem ter ouvido esse termo, aferir. Pressão arterial. Que o médico fala, às vezes o paciente vai no médico e fala para o médico assim,
Ô, doutor, você pode tirar minha pressão? Aí o engraçadinho fala para a paciente, ô, se eu fizer isso com você, eu mato você, eu não posso tirar sua pressão, você vai ficar sem ela. Eu vou aferir a sua pressão. Porque ele vai perceber, ele vai saber, ele vai ver a pressão e vai interpretar essa pressão dela, aferir. Quando a gente... Gabi, estou te ouvindo. Tá falando com a gente, Gabi? Acho que não. Vamos lá. Meu professor da farmácia fala isso também. Bem, é muito engraçado, né? Só que, às vezes, o paciente não gosta, não. Aí, ó, Verônica, eu faço todo plantão. Pode ficar sabendo que o paciente ainda não acha graça nisso, não. Pode até dar risadinha, mas não acha graça, não, hein? Deixa o paciente falar, tira minha pressão aí, tira na boa, entendeu? Você sabe que o certo é aferir, tá bonito demais, ensina para aqueles que são seus colegas o jeito certo de fazer, aqueles que são seus alunos o jeito certo de fazer, seus estagiários, mas o paciente a gente deixa passar. Eu vou medir sua pressão, também tá valendo, entendeu? Eu vou medir a temperatura, aferir a temperatura, entendeu? Tá valendo, beleza. É isso aí, às vezes a gente nem precisa ligar, deixa a pessoa pedir. Tira a minha pressão aí. Fica tranquilo. Você entendeu. O negócio é que você entendeu o português da moça lá, do paciente lá. Então, deixa quieto. Vamos que vamos, com tudo. É isso aí. Fala errado que nós deciframos. É isso aí. Mas a gente entende. Né? Se alguém chegar para você e fala cérebro, poxa, deixa passar. Se for aluno meu, eu vou falar, não é cérebro não. Vamos falar direito isso aí, porque vocês vão falar muito na vida de vocês. Cérebro. Tá legal? Vamos tirar esse problema da equação. É cérebro. Só tem R aí, não tem nenhum L. É só no cerebelo que tem no finalzinho lá um lo. Cerebelo. Desde tá rindo, sabe que isso aí é muito comum. Meu cérebro. É muito mais fácil falar cérebro, de fato. É mais difícil falar cérebro, mas o certo é falar cérebro. Mas e se for o cebolinho? Se for o quê? Eu não acredito nisso, não. Se colocar isso na prova, eu posso botar, hein? Múltipla escolha, hein? Qual é o nome do órgão que é representado pelo telencéfalo? Cerebelo, cérebro ou bulbo, sei lá. Se alguém colocar cérebro, eu arranco a nota que era para ele tirar naquela questão e ainda tiro nota de outra questão. Mesmo que tenha acertado. Já estou avisando, hein? Não me façam tirar 2 questões de você por causa de uma. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. E eu costumo pagar todas elas. Vamos seguir aqui para o sistema nervoso autônomo. Misericórdia, Camila. É verdade. Aí, ó, cérebro. É uma pessoa que celebra alguma coisa, um cara célebre, né? Um cara, né? Mas vamos lá. Sistema nervoso autônomo, ele vai ser basicamente constituído pelo sistema nervoso vegetativo, tá? O que é isso? É o sistema nervoso que nós não temos controle. É a parte do sistema nervoso que nós não controlamos de forma nenhuma, tá? Então, ninguém aqui vai conseguir controlar a menina dos olhos, se ela está se dilatando, se está se fechando. Ninguém vai conseguir controlar a salivação. Às vezes a pessoa está falando, está cuspindo, porque é muita salivação acontecendo. Ninguém controla isso. Ninguém controla a aceleração cardíaca do paciente ou da pessoa. Ninguém controla a secreção dos fluidos do sistema digestório, como o suco gástrico, o suco pancreático, o bile, ou coisa parecida, né? Coisa do tipo. Ninguém consegue controlar a ereção, né? Ou a ejaculação, dependendo da situação. Isso aí é uma coisa muito complicada, que já que foge ao nosso controle, só o que nós podemos fazer é aceitar e entender como que esse sistema nervoso vegetativo, esse sistema nervoso autônomo, ele funciona. E para isso,
Tem que pegar um guarda-chuva, né? No meu caso aqui, de vez em quando tem que passar um paninho aqui nas telas, porque tem uns respingos de vez em quando, tá? É complicado aqui. Sorte de vocês que a gente está com esse isolamento aí. Eu também já estou imunizado, então não vou contaminar ninguém. Assim espero. Bem, então vamos para o que interessa. Sistema nervoso autônomo, formado por duas separaçõezinhas aí, dois sistemas, né? O sistema nervoso autônomo simpático, à direita de vocês, e o sistema nervoso parasimpático, à esquerda de vocês. Como é que é? Olha de resíduo gástrico essa noite reinou no meu pijama, no PL. Eu estou tentando entender. Maiara, conta pra gente aí, hein? Abre o microfone aí. O que é resíduo gástrico? Resíduo gástrico. O que é PL, gente? Explosão. Passou mal você, Maiara? Não, foi o paciente que vomitou, foi pior do que a filosofia. Não, essas coisas. Voluntário mesmo, fazer o quê? Não, beleza. Acontece, né? Acontece, né? O vômito ele não é uma ação diretamente autônoma, tá? É uma ação reflexa, tá? O vômito ele é um estímulo reflexo, mas isso pode acontecer no pijama, entendeu? No sapato. Se eu só olhar alguém vomitando, já era. Game over para mim. Eu seguro na mão qualquer coisa nojenta que você me colocar. Só não pede para eu segurar ou sentir um cheiro ou ouvir alguém vomitando, que na mesma hora eu mudo completamente de personalidade. Eu fujo. Quando minha filha vomitava, eu virava a cara e segurava a cabeça dela até ela parar de vomitar, porque o negócio era complexo. Eu tinha que aguentar, feito pai. Todo respeito. É Nutella, hein? É Nutella, hein? Não fala isso, não. Eu seguro qualquer coisa que você me pedir, mas menos isso, cara. Isso aí não dá para segurar, não. Fala sério. Não sou Nutella, não. Sou raiz. Vamos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo sistema nervoso. Eu vou aprendendo, né? Eu vou exercitando. Quem sabe até lá eu fico desensibilizado em relação a isso. E aí a pessoa pode vomitar. Por isso que eu vejo muito seriado de plantão médico. E aí todo mundo vomitando, eu tô aqui, faço aquelas caretas, mas eu tô ali aguentando. Enquanto eu não tô sentindo cheiro, tá bom demais. Bem, vamos lá. Sistema nervoso simpático. Para que serve o sistema nervoso simpático, galera? Primeira coisa que a gente precisa entender é que as terminologias... Rapidinho, o simpático à esquerda? À esquerda, isso aí. À esquerda. Vou passar o mouse aqui, ó. Sistema nervoso simpático. Estou com um pontinho vermelho aí em cima dele. Então, basicamente, quando a gente fala de sistema nervoso simpático... João? Quando a gente fala de sistema nervoso simpático, a gente fala basicamente de um comportamento devido a algum tipo de alteração do nosso organismo, uma quebra da homeostase, do equilíbrio entre os lados, né? A osmose, o pH, a concentração de oxigênio e dióxido de carbono, né? Quando ela é desequilibrada de forma muito intensa, ela pode vir a trabalhar com mais intensidade. De forma geral, tanto o simpático como o parasimpático, eles vão trabalhar o tempo inteiro, né, de forma integral, para que haja o quê? Um controle da balança, da homeostase, ou seja, quando tende a cair um pouquinho, ela ativa o outro lado do sistema para poder descer e sobe no outro. Depois vocês vão equilibrando. Então, basicamente, o sistema nervoso simpático, parasimpático, eles vão trabalhando de forma integral para permitir que haja esse controle de todo o organismo.
concentração de dióxido de carbono, concentração de glicose, concentração de água, concentração de enzimas, hormônios. Então, eles o tempo todo estão assim. Mas, às vezes, acontece alguma coisa que faz vocês mudarem drasticamente. Então, basicamente, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai iniciar esse trabalho. Tá ok? Yasmin perguntou alguma coisa aqui. Pediu para sair. Isso aí é conversa entre vocês aí. Tá tendo conversa paralela na minha aula? Que história é essa? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Bem, pensando em conversa paralela, eu vou pedir para vocês agora anotarem, né, o que eu vou escrever, o que eu vou ditar para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem um papel, um caderno, uma caneta ou um lápis. Peraí, que eu tô Eu vou voltando da fazer uma cozinha. pergunta, tá legal? Vocês Professor, precisam anotar essa pergunta, ok? Espera só um pouquinho, que eu tô voltando da cozinha. professor, no caso, o simpático, ele inicia o quê? Então, essa pergunta que eu vou fazer vai ser importante para vocês entenderem todo o restante. Tudo bem? Tranquilo? Alguém precisa de mais tempo? Não, né? Então vamos lá. Quais são os órgãos e estruturas Quê? É o que, professor? Eu não entendi. quais são os órgãos e estruturas que participam do sistema nervoso autônomo e como eles reagem aos estímulos simpáticos e parasimpáticos. Professor, pode repetir o final, por favor? E parasimpáticos. A parte do sistema nervoso. Isso, o sistema nervoso autônomo. Todos anotaram? E como eles reagem, simpáticos e parasimpáticos, é isso? Isso. Simpático. Simpático e parasimpático.
Todo mundo foi? Beleza, então. Ninguém para trás, tá, gente? Todos prestem atenção no que vai acontecer agora, tá, galera? Prestem atenção. Eu vou permitir que vocês respondam ainda hoje, agora, essa questão. E vocês vão ter exatamente 7 minutos para responder. Então, agora são 8h47. Quando for exatamente 8h54, vou dar uma lambuja, 8h55, vocês vão ter que me responder ali, no chat. Isso vale 50% da V1. Ou seja, quando vocês realizarem a V1, vocês só vão ter 5 pontos. Se não responderem ao tempo que eu falei, vocês vão perder 5 pontos. Beleza? Valendo! Turma, alguém fala comigo? Socorro. Tá. Gente, dá uma paradinha aí. Eu pensei melhor. Não vou fazer isso com vocês, não. Ô, professor, dá um susto desse não, professor. Caralho. Eu pensei melhor. Não vou fazer isso com vocês, não. Já tá igual um maluco aqui. Por outro A lado, pressão ficou baixa aqui. eu vou precisar da colaboração de vocês agora, tá, gente? Eu vou precisar que alguém aí descreva a sensação quando eu falei que isso ia valer 5 pontos. Foi pior Frio no parte. estômago. Foi quase um infarto, professor. Sibeli falou que doeu o estômago. Olha só que coisa interessante. O Hugo disse que foi quase um infarto. Meu coração Desespero, desespero. Síndrome do pânico agora. Fiquei desesperada. Pô, gelei. Meu Gelou. coração disparou, professor. Liberei adrenalina aqui, legal. Fiquei sem ação, não sei o que fazer. Essa foi a intenção. Eu Me pensei, perdoem. deu ruim. Agora fiquei com Meu menos estilo foi sair o coração pela boca. E quem ficou normal? É normal? O que aconteceu com vocês agora foi uma quebra da homeostase, gente. Vocês tiveram uma quebra da homeostase. Isso aconteceu, ó. A balança basicamente empenou. Então, o que acontece? O que o organismo precisa fazer para estabelecer esse equilíbrio do organismo? É estimular de forma muito mais acentuada o sistema que está em queda, que foi o sistema simpático que ficou em queda. Quando eu disse para vocês, quando eu falei para vocês uma aula dessa, depois da quebra da homeostase, lascou. porque agora vocês vão conseguir ver melhor as coisas que eu vou falar. Então, quando você tem essa quebra, né, esse susto, né, esse choque, o organismo ele precisa começar a trabalhar para reverter esse choque. E aí, o que vai acontecer? Quando eu disse isso, possivelmente, vocês começaram a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais latentes, vamos dizer assim, brilhando demais, claro demais. Parece que quem usa óculos podia até tirar o óculos que ia voltar a enxergar normalmente. A boca secou, os brônquios ficaram um pouco mais abertos, o coração começou a bater. A dor de estômago que vocês tiveram foi porque houve uma inibição imediata da produção de suco gástrico. O fígado parou de liberar a bile e passou a liberar mais glicogênio para a corrente sanguínea, porque o coração acelerou. O rim, né, na sua glândula suprarrenal, começou a liberar alguns hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, para fazer tudo começar a funcionar de uma forma muito mais acelerada.
Em alguns casos, dependendo, aí, algumas pessoas podem até começar a se urinar incontrolavelmente. E nesse caso, não é bem o caso, né? Pode haver até... Não é o caso, né? Ninguém vai chegar a esse ponto por conta de um susto. Mas dentro de um contexto, isso pode acontecer, que é a ejaculação, né? Duvido que alguém tenha passado por isso nesse momento, né? Então, tudo isso aconteceu por vários motivos. Primeiro, por que a pupila dilata? Porque você foi colocado numa situação de perigo. Numa situação de perigo, você precisa ter uma visão clara das coisas, para você ter uma resposta mais rápida. Outra coisa vai acontecer, e aí eu vou somar aí as glândulas salivares, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, propriamente dito, todas essas partes do sistema digestório, elas pararam de funcionar, pararam de secretar, porque naquele momento, a última coisa que a gente vai pensar é em comida. Tá? Naquele momento, tá? Não estou falando depois, não. Naquele momento, a comida ela sai da nossa cabeça. O pulmão, você começa a ficar mais ofegante, a respiração ela se torna mais ampla, o coração bate mais forte, porque, afinal de contas, você começou a entrar num momento de estresse. Então, você precisa oxigenar todos os seus tecidos para trabalhar aquela luta e aquela fuga. Ao mesmo tempo que a adrenalina ela precisa ser constante até que isso seja normalizado, né? O esfíncter da bexiga, o esfíncter interno, ela libera, só o que fica segurando é o esfíncter manual, ou melhor, o esfíncter voluntário, né? Para você não urinar. Então, olha quanta coisa acontece para você estabelecer os níveis de glicose, estabelecer os níveis de oxigênio, estabelecer o padrão homeostático adequado, né? Olha quanta coisa acontece. Aí, quando eu digo para vocês, não vou fazer isso com vocês, na mesma hora, as coisas mudam, né? Calma aí. Agora vamos tentar parar toda essa síntese, né? Essa produção de adrenalina. Vamos começar a ativar o outro sistema que estava, né, em alta e começou a ficar em baixa, que é o sistema nervoso, né, autônomo parasimpático. E aí, antes de eu continuar falando, deixa eu ler aqui algumas mensagens, algumas ameaças de morte que eu devo ter recebido aqui. Calma aí. Eu estou suando bicas aqui aí, agora. O suor fica frio, então tudo isso é em condições de um choque, de uma luta ou fuga. Tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que já ficam querendo bater, tem pessoas que metem o pé, já pedem para sair, pedem pinico, caramba, né? Isso tudo acontece. Deixa eu ver o que a galera colocou. Brinca muito, alguém pode... tô nervosa, papapá, estímulos quase um infarto. Acontece, gente. Alguém pode aferir... Alguém pode aferir minha pressão. Tá certo. Vamos ver aqui. Dor no peito, o coração bateu mais forte. A adrenalina causa essa contração forte no peito. Vamos lá. Camila, pega um tabuleiro. Hoje. Aí, ninguém está me ameaçando de morte por enquanto, não. Ai. Tem alguém que morreu aí? Não vai conseguir responder, né? Não é maldade não, Nick. Eu precisava tornar isso prático para vocês. Então, tudo acontece quando chega uma informação do sistema nervoso e gera ações automáticas no corpo. Ou seja, vocês perderam o controle da situação. Vocês precisavam de um auxílio, exatamente. Professor, é maldade sim, tá? Eu tô aqui uivando de dor de estômago, você ainda me faz uma graça dessa. Desculpa, gente, eu peço perdão, mas não tem coisa... que a gente, tá todo mundo passando mal, a gente só vai ficar bem se a gente ganhar o 0,5. Verdade. Se precisarem, não dou, gente. Eu preciso, hein? Professor, simpático prepara o corpo para uma... o simpático ele vai fazer com que o corpo se prepare para aquela situação emergencial. Então, muitas coisas acontecem. É como se fosse uma notícia ruim, muito ruim que vocês recebem, né? É como se fosse o cachorro batendo no portão na hora que você está passando a noite, e aí vocês dão aquele pulo, e aí o coração parece que vai sair pela boca. Então, assim, ou vocês pegam o cachorro, enforcam o cachorro, ou vocês saem correndo ali
até chegar em casa. Então, é mais ou menos assim que funciona, assim. Né? Então, é isso aí, galera. Muita gente escreveu aqui, ninguém me ameaçou, graças a Deus. Todo mundo está vivo ainda, alguns com dor no O estômago. simpático vai preparar o corpo, beleza. E o parasimpático? Agora, o parasimpático... O simpático e o parasimpático, eles vão ficar o tempo todo assim, simpático, parasimpático, o tempo todo. Mas quando você precisa de uma resposta rápida, o simpático está lá em cima. E ele só vai voltando ao seu nível conforme aquele momento de estresse, momento de perigo, vai embora. Aí sim, o sistema nervoso parasimpático ele começa a atuar, fazendo com que as pupilas elas voltem à sua miose, né? A ficar menores. A sua salivação ela começa a ficar mais produtiva. A dor no estômago se acentua, porque houve uma produção de suco gástrico naquela região, então gerando uma vontade de comer. A produção da liberação de suco pancreático, liberação de bile, tudo isso vai acontecer. Então, um bagunça e o outro arruma a casa. Oi? Então, um faz a bagunça e o outro vem arrumando. Na verdade, os dois tentam arrumar. Né? A bagunça aconteceu comigo. Eu fiz a bagunça no corpo, na casa de vocês. E aí o sistema simpático falou, cara, vamos arrumar isso aqui, vamos deixar isso ajeitado aqui para essa bagunça. Aí depois que a bagunça, né, foi ajeitada, ele começa a reajustar os níveis. Né? Então, basicamente, os dois eles vão trabalhar um em prol do outro. Só que é o simpático que vai te dar o sistema de alerta. Né? E o parasimpático vai fazer com que algumas inibições aconteçam. Isso é importante. Isso acontece direto no sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Óbvio que, como o Lucas falou, eu dei o exemplo de um medo, né? Mas o sistema nervoso simpático ele vai atuar em outras ocasiões. Por exemplo, numa corrida, né? A pessoa resolve fazer uma corrida na areia ou na praia. Obviamente, a pessoa vai começar a suar, o coração começa a bater mais forte, a respiração ela fica mais ofegante, os níveis de adrenalina começam a subir para manter aquele processo. Afinal de contas, a demanda de oxigênio aumentou. Então, o sistema simpático ele está lá em cima, foi estimulado. Isso pode acontecer com outras condições, por exemplo, febre. A febre vai gerar algumas alterações na pressão arterial. Vai fazer com que o coração acelere seu batimento, o metabolismo vai acelerar também. As doenças elas vão causar esse distúrbio no organismo, gerando aí um estímulo do sistema nervoso simpático. As cócegas, elas basicamente elas são o reflexo muscular junto com a percepção que a pessoa sente. Óbvio que se aquilo se mantiver por muito tempo, vai haver uma demanda maior de gasto de energia, e aí o sistema simpático entra novamente. Verônica fez um texto aqui, os órgãos inferiores, vasos sanguíneos, fígado, rins, bexiga, órgão. A Verônica também foi tinhosa, a Verônica resolveu responder, né? Ela resolveu fazer, vai que ela tira 5 na prova e eu dou esses 5 para ela agora. É isso aí, Verônica, basicamente. João, desliga seu áudio. Professor, deixa eu perguntar. No caso, o paciente com um estado de choque, isso também é relevante no negócio do sistema simpático, parasimpático, ou eu estou viajando? Não, é relevante. Você tem um choque, por exemplo, hipovolêmico, perda de volume sanguíneo. Então, obviamente que nessa situação, para que o coração consiga irrigar, o sangue corra pelo corpo todo, o coração precisa bater mais vezes para conseguir suprir a falta daquele volume. Então, os vasos sanguíneos eles se contraem um pouco mais para tentar aumentar mais a pressão, o coração bate mais forte. Tudo isso aí é o sistema simpático tentando ajustar. Nem sempre ele vai ser ajustado, mas isso pode acontecer, Mayara. Beleza. Era isso mesmo que eu ia perguntar exatamente. Às vezes você entra num choque sem retorno, né? E quando acontece esse desequilíbrio sem retorno, olha, a tendência é você ter o óbito, porque não há como você ter um sistema funcionando com esse desequilíbrio imenso, né? Choque hipovolêmico não foi corrigido, não foi resolvido a tempo. É óbito, tá? Choque, tá? Estou falando de uma hipotensão, estou falando de um choque. Oi, Marcele, pode falar.
A Yasmin perguntou uma coisa interessante aí. Vai ser sempre dependendo de um estímulo externo? Não necessariamente, né? Por exemplo, uma infecção. Uma infecção ela pode gerar o quê? Algum tipo de choque. Um choque séptico, por exemplo. Vai fazer com que haja uma dilatação generalizada dos vasos sanguíneos, aumentando o espaço volumétrico desses vasos. E isso vai fazer com que haja uma diminuição da tensão, da pressão arterial. Então, olha, é algo que aconteceu interno. Ou fugiu do controle homeostático, fugiu da homeostase. Entendeu? Aham, entendi. João, fui eu que causei isso em você, João? Pelo amor de Deus. Que susto. Até eu parava de dar aula agora. Que bom. Agora eu que fiquei com sudorese. Agora que o sistema simpático seu deu ruim. Agora o meu que foi lá para pro além, quase. Vocês estão se vingando de mim, viu? O João já se vingou de mim hoje aí. Pô, tô querendo fazer uma aula para vocês entenderem como que as coisas funcionam, de repente isso acontece. Fala sério, tô ferrado. Tá certo. Entenderam, galera? Como que vai funcionar? Um sempre respondendo ao outro. Um sempre respondendo ao outro. Tá? Melhoras aí, João. Que bom que não fui eu. Fiz isso com você, cara. Vamos lá. Agora sim, indo ao ponto da resposta reflexa. A Mayara levantou a mão. Desculpa, Mayara, fala aí. Não, professor, já foi. Deise continua com o coração acelerado aí, ó. Pensa em coisas boas, Deise, por favor. Bebe uma aguinha, uma água com açúcar. Se for diabética, bebe só uma aguinha. Respira profundamente, solta o ar devagar. Beleza? Vamos lá, então. Bom, bem, respondendo ao que o colega lá atrás falou, e eu disse para ele não falar agora, nesse momento, porque poderia complicar. Ele falou sobre reflexo. E a Dani tinha também comentado sobre isso. Então, deixa eu explicar primeiro o que acontece com um arco reflexo, tá, gente? Eu quero que vocês ignorem esse ferro, por enquanto. Ferro de passar roupa, eu quero que vocês ignorem, tá? Eu quero que vocês olhem para essa musculatura aqui, tá? Mais uma vez, ignorem essa condição aqui do ferro quente. Eu só quero que vocês olhem para essa musculatura aqui, tá? Aqui, na parte onde se insere o tendão no osso, tendão no músculo, nós temos um receptor também, tá? Esse receptor, não precisa se preocupar agora com o nome desse receptor, tá, gente? Mas ele é um receptor que nós chamamos de OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi, né? Órgãos tendinosos de Golgi. Esse receptor, ele vai detectar aqui as mudanças de tensão e deformação do tendão. Então, digamos que eu faça isso aqui com o tendão, ou eu estique o tendão, ou eu aperte o tendão. Esses órgãos tendinosos de Golgi vão detectar essa mudança na pressão do tendão e vão mandar uma informação rápida para o sistema nervoso central no mesmo nível medular. E ele não vai levar informação para o cérebro, tá? Ele vai para o sistema nervoso central, que é a medula, tá legal? Mas ele não vai subir com a informação. Ele vai passar por um outro neurônio, que é um neurônio intermediário, que vai avisar ao neurônio motor que alguma coisa precisa ser feita. Então, esse neurônio motor, ele vem em resposta, volta por uma via eferente, diferente da outra que era uma via aferente, ele vem por essa via eferente até o músculo e gera uma contração muscular. Então, a informação, a condução, a via aferente levou uma informação sensitiva,
fez um arco na medula, olha o arco que foi feito aqui, mandou a informação de volta para o músculo para gerar uma contração muscular. A isso nós chamamos de arco reflexo. Tá legal, galera? Arco reflexo. Foram comigo, galera? Sim. Beleza. Se tiverem dúvida, é só lembrar do paciente sentado na maca, o médico vai com o martelinho e dá uma marteladinha no tendão lá do joelho, no tendão patelar. E aí você leva aquela marteladinha e o joelho dá um chute, né? O pé dá um chute. Ou seja, não foi participação do paciente naquela situação, ele apenas estimulou o tendão e a musculatura contraiu. Foi isso que aconteceu. Foi rápido, foi muito rápido. Isso acontece para evitar lesões na musculatura. Obviamente que uma marteladinha não vai causar uma lesão, mas para que remediar se a gente pode prevenir? Então o tendão vai lá, avisa a medula, ó, contrai lá porque houve mudança lá na tensão do tendão. Pode ser que seja bem grave, pode ser que não seja nada, mas contrai lá para via de dúvida, né? Então você tem aí uma resposta rápida, um reflexo, a patela. E aí, sim, agora vamos voltar aqui para a mão, galera. Olha só, a mão tocou o ferro sem querer, tá? Se a mão tocar o ferro conscientemente, a tendência é a gente tocar com cuidado, né? Você vir aqui no ferro, tocar e tirar rapidamente para poder não se queimar. Mas, digamos que o ferro esteja aqui e você, sem querer, esbarra no ferro. Você esbarra no ferro e imediatamente você retira a mão, usando vários artifícios musculares para isso. Não é assim que acontece? Sim. Esse reflexo não vai ser um arco reflexo. Ele vai ser uma resposta reflexa. É diferente de um arco reflexo, tá? Por que eu digo que é diferente? Porque enquanto aqui nós temos um arco, né, uma coisa muito mais acelerada, a resposta reflexa ela é mais refinada. Então, a informação ela vai subir até a medula, da medula vai subir até o cérebro, e do cérebro, obviamente, a medula já vai estar preparada de antemão para reagir a uma contração muscular imediata, mas ela sobe até o cérebro, do cérebro ele identifica que é um estímulo nocivo. E imediatamente manda outros neurônios para fazer uma ação de contração muscular. Neurônios esses que vão mandar uma informação de resposta muscular. Então, você tem aí um reflexo, uma resposta reflexa, tá? Então, isso é o que a Daniele quis dizer a respeito daquela segunda imagem que nós discutimos. Beleza, galera? Foi? De boa? Não, Felipe. Na verdade, a gente não consegue ter uma resposta, uma reação voluntária, tá? Como é reflexo, é involuntário. O corpo vai apenas reagir para proteger o nosso corpo. Então, às vezes, eu estou aqui conversando com vocês e eu esbarro a minha mão em uma chapa quente. Então, antes de qualquer coisa, eu já tiro a minha mão e aí sim eu começo a perceber as coisas que vão acontecer. Então, é um reflexo, uma resposta reflexa, que depois a gente vai tomando consciência do que aconteceu e vai agir de forma a ou colocar a mão na região que a gente queimou, ou colocar a mão na água. É uma resposta já voluntária. A primeira resposta ela é reflexa, é involuntária. Por mais refinada que ela seja, tá bom? Foi, Felipe? Show de bola. Professor, Marcele, fale-me tudo. caiu aqui tudo, aqui eu não consegui ouvir o que eu tava, nessa explicação eu estava esperando o senhor chegar, o que eu estava na dúvida para eu não precisar perguntar. Mas já que a internet caiu e me fez o favor de perguntar, vou ter que perguntar, né? Claro, vai lá. No caso, você estava falando que o arco reflexo, no caso, sem o ferro, né? Ele não manda, no caso, a informação para o cérebro. Ele tenta resolver o problema aí no meio do caminho mesmo. Ele retorna pelo arco ali reflexo para resolver o problema e você tira a mão, um exemplo, né?
Só que Isso. com o ferro, qual que é a diferença? Porque é aí que eu não estava mais Então, caindo. no ferro, a diferença é que você leva a informação lá para o cérebro, né? Lá para o sistema nervoso central, lá no encéfalo. Por quê? Lá do encéfalo, ele vai começar a fazer todas as modulações para dizer quais as musculaturas é que vão ser atuantes ali para retirar a mão daquela situação. No caso, por conta dos receptores, né? Que é o que você Por estava conta falando. do receptor os nossos receptores, né? Os receptores nocivos. Eles vão receber um estímulo nocivo e vão mandar para o encéfalo, ó, é um estímulo nocivo, tira de lá, que depois a gente vê o que a gente faz. Então, na mesma hora, é retirada a mão. Então, olha só, não foi apenas uma musculatura que fez a ação. Você utilizou a musculatura do antebraço, do braço, do ombro, rodou o tronco, tudo para tirar a sua mão daquela situação. Né? É um exemplo. E óbvio que para isso você precisa do sistema nervoso central para modular todas as informações para que gerem, então, ações de contração muscular para as devidas musculaturas realizarem essa ação. O que nós chamamos de resposta reflexa. Show, Ok? obrigada. Então, a diferença do arco reflexo para essa é isso. É que uma você está ali, o sistema nervoso central é a medula. A resposta na medula. E na resposta reflexa, a resposta vai lá nos núcleos da base, no encéfalo, e volta para reagir de acordo, conforme a necessidade. Monique, responda, me fala aí, qual é a dúvida? E quando você tem uma resposta reflexa sem você ter tido contato? Tipo, você acha que alguma coisa vai cair e você tem essa resposta. É o mesmo comando? Boa pergunta, boa pergunta. Veja bem, alguma coisa vai cair. Então, nós estamos falando de uma percepção por outra via, uma visualização, por exemplo, né? Porque assim, eu conheço pessoas que foram amputadas e que quando a gente passa perto, mesmo ela sabendo que ela não tem a perna, a musculatura da coxa tem uma contração, entendeu? Então, assim, eu já tive alguns momentos de achar que eu ia bater em alguma coisa e retrair braço, perna. O mais rápido que tenha sido é uma resposta voluntária, tá? Foi intencional da sua parte. Sim, e aí eu não preciso encostar, igual no ferro. Eu sei que está quente porque eu tive aquele contato. A bola veio na sua... Alguém chutou a bola veio na sua direção e você tira. Não é um reflexo, não é uma resposta reflexa. É uma resposta voluntária. Você quis reagir daquela forma, né? Então, você viu a bola, ou ouviu um chute e se preparou para se defender ou para chutar a bola de volta ou cabecear. Isso é uma resposta refinada, uma resposta trabalhada, treinada, mas é uma resposta. Mas o Consciente. comando é o mesmo. O comando não é o mesmo. Tá? O comando não é o mesmo. Você vai ter uma resposta mais refinada, muito mais refinada, porque você vai estar, quando você tira, você já passou por essa experiência antes. Você só tira o pé porque alguma vez na sua vida alguém já pode ter tropeçado no seu pé, você já viu alguém tropeçando no pé de alguém, então você sabe que aquilo ali pode acontecer. Conscientemente, você retira o seu segmento, o seu braço, sua perna do local, para evitar alguma coisa. Então, houve um processamento de informação, houve toda uma modulação de recepção de informação e também de transmissão de informação. Foi totalmente consciente, controlado por você. Seu sistema nervoso só está mais refinado porque isso não foi uma vez ou duas. Isso isso é corriqueiro, é normal. É como você passar a marcha de um carro, se você sabe dirigir bem. É como você andar. Você nem sabe quais as musculaturas você está precisando contrair, porque conforme você vai treinando, aquilo se torna quase que automático. Quase uma automação. Mas é porque o seu córtex já sabe lidar com aquela situação. Então, ele já vai dando respostas já programadas. São respostas programadas, mas totalmente conscientes. Tá bom, obrigada. Entendeu a diferença? Sim, entendi. Show de bola. Hugo, responde aí, goleiro bravo. Você é goleiro, Hugo?
professor. Fala aí, Carlos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te tirar uma dúvida. Por exemplo, os exercícios de propriocepção, os movimentos poderiam estar nesse pensamento, nesse contexto de reflexo? Sim. Pode sim. Tranquilo. Mas, cuidado. Quando você pensar em propriocepção, você tem que pensar que é uma situação onde o seu sistema nervoso ele vai trabalhar de forma, vamos dizer, uma resposta, né, quase que reflexa, mas você vai trabalhar junto com a sua consciência. Então, você vai estar trabalhando ali o equilíbrio, né, a estabilidade do segmento, junto com a propriocepção. Então, as duas coisas vão trabalhar juntas, né? O que é propriocepção? Propriocepção é algo que você fala de percepção. Então, existem receptores no tendão, receptores nos ossos, receptores no músculo, que vão mandar uma informação lá para o cérebro, lá para o encéfalo. E quando essa informação chega até o encéfalo, basicamente, ele vai começar a tentar entender como que está acontecendo aquela movimentação para ajustar corretamente a intensidade de contração muscular que você voluntariamente vai gerar. Então, existe aí, sim, a propriocepção que ela é consciente, tá? Mas que ela vai trabalhando ao paralelo com uma resposta quase que reflexa. Mas é muito mais consciente do que reflexo. Tá ok, Carlos? Valeu, professor. Obrigado. Show. Isso ajuda bastante jogador de futebol, basquete, vôlei, goleiro, Hugo, entre outras condições. Eu ia começar a falar com vocês agora sobre o neurônio, propriamente dito. Falo hoje ou falo na semana que vem? Nosso tempo tá de boa, não estou atrasado com a matéria, não. Pô, na moral mesmo? De coração. De coração? De coração. Já até sabe. Então, eu vou fazer uma última pergunta, não precisa anotar essa pergunta, que não vai nem valer ponto. Ah, mas não tem nada a ver com o negócio de nervoso, não, né? Em nome de Jesus, não, pelo amor de Deus. Não, olha só. Eu pergunto o seguinte a vocês. Existe alguma pergunta importante que vale a pena ser gravada? Ou eu já posso interromper a gravação e, caso alguém tenha dúvidas, eu vou respondendo? Por mim, pode interromper, professor. Tudo certo. Rani, feliz aniversário, Rani. Isso está registrado. É aniversário da Rani hoje, galera. Parabéns aí,